Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. A valorização de uma existência orgânica do Estado apela à realização visível de estruturas institucionais que lhe servem de base e que atravessam todas as instâncias intermediárias, conferindo aos cidadãos direitos e deveres que modelam a sua íntima relação recíproca. O desenvolvimento da ideia de direito numa sociedade política democrática constitui em simultâneo um conjunto de direitos e deveres de todos os seus membros, traduzindo-se num equilíbrio entre a coesão interna e a pluralidade das autonomias que a integram. É assim com a defesa nacional, com a sua relação de proteção e defesa do Estado e na relação recíproca que ela estabelece com todos os cidadãos. Se quisermos, é o extravasar da mera defesa da identidade coletiva, mas também a identidade da própria autonomia individual do cidadão, implicando a sua capacidade em ser simultaneamente titular de direitos e deveres para com o Estado, sobretudo no âmbito da defesa nacional, como de resto sobressai da nossa Constituição no seu artigo 276. Assim, defender a pátria não se pode esgotar num sentimento meramente patriótico. Antes se estende na defesa do regime democrático, baseado na dignidade da pessoa humana, na vontade popular, na representação parlamentar plural e livre e no caminho de uma sociedade justa, solidária e fiscalizadora da atividade política, que é, como dizer, a defesa de um patriotismo constitucional assente em direitos, liberdades e garantias indisponíveis e irrenunciáveis, de onde inequivocamente se extrai o escrutínio parlamentar como expressão primacial do escrutínio popular. Não sendo por acaso que os deveres de defesa da pátria, constitucionalmente estabelecidos, assumam uma dimensão estruturante do nosso sistema político, estando o seu cumprimento inclusive garantido pela via penal, não podendo por isso, como tão bem nos lembra António Vitorino, estar nas mãos do poder político, de nenhum poder político, a decisão sobre a sua defesa. Sr. Presidente, Sr. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o que se passou em Tancos é um assunto grave. Põe em causa a segurança do Estado, que compromete Portugal no quadro internacional e que merece um cabal esclarecimento das instituições militares e políticas que tutelam a defesa nacional e o inquestionável aclaramento ao Parlamento português como titular da representação política do povo. Não foi por acaso que no quadro parlamentar o esclarecimento deste assunto recolheu unanimidade nos partidos que integram a Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. É essa unanimidade no esclarecimento que faz este assunto transcender as fronteiras do debate político-partidário, transformando-o numa questão de Estado e numa responsabilidade do Estado. E aqui a responsabilidade do Estado não é apenas o apuramento da responsabilidade política. É, sim, a garantia de que tudo está a ser feito, de que tudo foi sempre feito para impedir situações como as que se passaram em Tancos. É neste contexto que podemos então ponderar três dimensões distintas. A responsabilidade que emana de uma investigação pelas autoridades judiciais, que, encontrando-se em segredo de justiça, aguardaremos o resultado do seu decurso, a responsabilidade que emana das investigações internas do Exército, que devem ser do conhecimento do Parlamento, e a responsabilidade de cooperação entre o Ministério da Defesa Nacional com os restantes órgãos de soberania, para que, em conjunto, se encontrem soluções na salvaguarda da defesa do Estado. Tem sido esta, aliás, com as limitações constitucionais evidentes, aquilo que o Sr. Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, tem pugnado e que nenhuma das instituições democráticas pode deixar de subscrever: a exigência cabal de uma investigação. Ora, Sr. Presidente, há duas dimensões que não têm sido devidamente preenchidas. Não apenas porque o Sr. Ministro da Defesa Nacional não respondeu satisfatoriamente à Comissão de Defesa Nacional sobre o sucedido, mas porque optou por revelar à imprensa um conjunto de suposições que adensam as dúvidas em vez de as esclarecer. Continuamos sem perceber se houve de facto um furto no paiol de Tancos. Continuamos sem perceber o que se passou nas 24 horas seguintes ao alegado furto e qual a razão que levou o secretário-geral do CIRP a dizer publicamente que apenas teve conhecimento do furto pela comunicação social. Como de resto, com a Unidade de Coordenação Antiterrorismo, que só reuniu 48 horas depois, reconhecendo também que tomou conhecimento do sucedido pela comunicação social, não tendo sequer sido avisada pelo Exército. Continuamos sem saber
o que levou a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo a auxiliar nas investigações, uma vez que o Governo confirmou com grande probabilidade que os riscos de segurança interna ou associação a qualquer tipo de atividade terrorista eram diminutos ou inexistentes. Assim como, permita-me, Sr. Ministro, continuamos no limite, sem saber se é verdade ou não que terá ficado um ano na gaveta um despacho que mandava alterar e reforçar as medidas de segurança nos paióis de tanques. Este não é um debate para agastar o Governo nem o Ministro da Defesa em particular. Não é um debate político-partidário comum. É um debate a favor da segurança do Estado e a favor de uma tutela competente capaz de prevenir e atuar sempre que a segurança do Estado é posta em causa. Respostas que o Parlamento tem o direito de obter.